vocês? E com a galera daqui desse lado, tudo bem com vocês? Bom, hoje, inevitavelmente, temos que falar do mosquito. O Aedes é considerado agora o inimigo número 1 da saúde pública no Brasil e no mundo. Eu sei que todo mundo sabe que realmente o negócio está sério, mas será que vocês sabem quanto sério está? O que está sendo feito de verdade para destruir o mosquito? Você tem dúvidas sobre o Zika vírus, que nem eu, que eu não sei realmente como que as pessoas conseguem, vamos dizer assim, parar essa contaminação? Quanto tempo isso fica no corpo da mulher grávida? E você conhece alguma grávida que tem muito medo de ter filho com microcefalia? Claro, né? E mais, quais são as consequências do vírus no homem? A pessoa pode pegar um beijo? E se você não está grávida, pegou Zika, quanto tempo demora para isso sair do seu sistema? Difícil, é muita pergunta, né? Hoje aqui no Super Pop nós vamos tentar entender e responder o que pode ser respondido dessas perguntas todas sobre essa epidemia que está alcançando o nosso país e o mundo. E mais, infelizmente, nós vamos mostrar grávidas que tiveram Zika e assumiram essa luta pessoal para garantir o melhor da vida para os seus filhos, mulheres corajosas. Estejam eles com microcefalia ou não. Então, hoje é um programa muito especial que eu acho que todos nós deveríamos assistir porque a sociedade está precisando de ajuda. Roda o programa de hoje. Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Hoje você vai acompanhar o medo das famosas grávidas, as dúvidas de Mariana, uma mulher que descobriu que o filho irá nascer com microcefalia. O desabafo de Patrícia, a mãe do pequeno Lorenzo. A primeira vez que ele deu um sorriso com o pai, mas eu chorei tanto. O drama de Felipe Campos, que contraiu a Zika e teve uma paralisia facial. E mais, saiba o que está sendo feito para combater o mosquito. Não saia daí. Mais uma vez, boa noite a todos. E hoje estamos fazendo um serviço muito especial para todas as grávidas, todas as mulheres, todas as famílias, porque a gente vai falar do Aedes, vamos falar do Zika vírus e as outras doenças que o Aedes está transmitindo. Então, antes de mais nada, eu vou falar boa noite para uma mãe guerreira que está aqui comigo, que é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E a Patrícia é a mãe do Lorenzo, que nome lindo. Isso. E seu filhinho está com quantos meses? Está com 4,5. E ele nasceu com microcefalia? Microcefalia. Você foi picada? Sim. Ok, a gente vai falar sobre isso, tá? Tá bom. Eu queria dizer boa noite também para o Dr. Paulo Porto, médico neurologista. Boa noite, Luciana. Boa noite, plateia. Boa noite, telespectadores. Muito obrigada pela presença. Boa noite também para o Dr. Arthur Timmerman. Ele é infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose. Nossa, tá busy, né? Tá ocupado essa hora para você, né? Tá bastante, Luciana. Eu nem sabia que tinha uma Sociedade Brasileira de Dengue. Já existe há 5 anos. Mas não está dando conta do negócio muito, né? Agora nós somos atropelados também. Bom, a gente vai falar sobre isso. Mas, antes, eu queria falar um pouquinho com o Dr. Davi Wipp, ele é infectologista também, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, revela que o mosquito Aedes aegypti é o inimigo número 1 da saúde pública no Brasil. Vamos entender melhor e por que chegou nesse ponto, né, Dr. Davi? Me explica. Um único mosquito e, no mínimo, 3 graves doenças virais. A dengue, chikungunya e a Zika. Para o Dr. Davi Wipp, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o Aedes aegypti é o inimigo número 1 da saúde pública no Brasil. Hoje, ele é um mosquito que carrega 4 tipos de vírus conhecidos nesse momento. O vírus da febre amarela, o vírus da dengue, seus 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4, chikungunya e o Zika vírus. A população encara uma epidemia e ainda não sabe ao certo como identificar as ameaças. O chikungunya dá muita dor nas articulações. As articulações ficam inchadas e dolorosas e é uma doença que caminha para a cronicidade. O dengue não, é uma doença aguda que pode complicar. E o Zika vírus? 2 problemas. A má formação ligada ao Zika vírus, que nós estamos estudando,
dentro da síndrome da má formação, a microcefalia, e em pessoas já nascidas, crianças ou adultos, pode ter uma síndrome imunológica. O que é isso? É o indivíduo produzindo anticorpo contra ele próprio. Em recente visita ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que o Zika vírus é responsável pelos casos de microcefalia até que se prove o contrário. A microcefalia é uma malformação no cérebro do feto. A circunferência do crânio fica menor que 32 centímetros e acarreta dificuldade de movimento, visão e de aprendizado. Desde outubro de 2015, o Brasil confirmou mais de 580 casos de microcefalia. 67 deles estão relacionados ao Zika vírus. Não só as mulheres grávidas devem temer o Aedes aegypti. O que todos querem saber é quando esse vírus será exterminado por uma vacina eficiente. Enquanto não temos uma solução definitiva, cabe a todos assumir a responsabilidade no combate ao perigoso mosquito Aedes aegypti. Eu acho que o doutor Davi explicou bem, mas eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer, então vamos lá, vai. Eu vou começar aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Dengue, doutor Arthur. Muito obrigada pela presença. Assim, o senhor me falou que o senhor já é presidente, que temos essa associação há 5 anos. Sim. Nós iniciamos essa sociedade porque no Brasil, há 30 anos, nós temos vivido várias epidemias de dengue. A dengue, o mosquito da dengue foi reintroduzido no Brasil na década de 70, veio junto com navios de Singapura e da China, muitos deles trazendo pneus, e trouxeram um mosquito de brinde para nós. Ótimo. Que bom, né? Tá vendo só? Junto com os pneus. Mas eu só queria entender uma coisa. Se isso já está acontecendo há 5 anos, e nós sabemos que em alguns lugares da África, 30 anos, e há 5 anos vocês lançaram essa associação, e nós sabemos que em alguns lugares da África eles conseguiram acabar com o mosquito. Por que o Brasil é tão ineficiente? É que quando o mosquito foi reintroduzido aqui no Brasil, na década de 70, ele se deparou com o que nós chamamos assim no momento que é uma tempestade perfeita. O mosquito foi reintroduzido ao mesmo tempo que o Brasil iniciou um processo de urbanização caótica. Na década de 70, apenas 20% da nossa população morava nas cidades. Agora, em 2016, quase 90% da população é urbana. E essa urbanização se deu sem nenhuma infraestrutura básica de saneamento. É um planejamento. Foi caótica. As pessoas se agruparam nas cidades, nós sabemos como, sem abastecimento de água adequada, sem coleta de esgoto adequado, sem coleta de lixo adequado. Então nós propiciamos a melhor urbanização possível para o mosquito. Tá, mas assim, eu não sou engenheira, mas eu entendo que a gente tem que resolver o problema, não importa como, tem que arrumar um jeito. Eu acredito que, para mudar, nós temos que repensar o modelo de urbanização que nós queremos. Nossa, mas então, esquece. Eu sou mais otimista. Eu acho que atualmente... Mas só piorou, só piorou. Eu também acho. As nossas cidades todas impermeabilizadas, as nossas áreas verdes cada vez mais sendo acabadas. Você está falando da Alemanha. É tudo o que... Aqui nos trópicos, o mosquito precisa de calor, que nós temos bastante, e água. Gente, mas eu não... Desculpa lhe cortar, mas eu não estou vendo nenhuma movimentação, eu não vejo. Juro, na minha casa, ali perto, eu não vi ninguém passando, explicando. Eu não vejo nem fumacinha, nem ninguém olhando, nem vigilância sanitária, nem propaganda na televisão. Eu não estou entendendo, eu estou bem confusa. Eu estou achando que a gente está meio jogado, assim, essa é a impressão que eu estou tendo. Eu tenho uma mãe aqui, daqui a pouco eu vou falar com ela. E mais, eu sei que não é culpa sua, hein? Desculpa. Eu sei que você está lutando a favor, inclusive, você está do nosso lado. Mas eu imagino a sua frustração. Porque vão ter essas crianças todas, e a gente vai falar com o doutor agora. E aí? Já não tem ajuda para a mãe que está grávida? Já não tem ajuda para a população e para a criança que nasceu? Você imagina o seu desespero. Luciana, eu entendo a tua colocação. Nossa, né? Porque... Isso. Eu acho que o momento é dramático. O que nós estamos vivendo no Brasil agora é um processo inédito na história da medicina.
Nós estamos vivendo 3 grandes epidemias, a de dengue há 30 anos, chikungunya há 5 ou 6 anos e agora a Zika. E é a primeira vez na história da medicina, infelizmente, entre nós, isso que está se evidenciando agora, é a primeira vez que se evidencia na história da medicina uma doença com transmissão tão disseminada, com o potencial de causar problemas nos fetos. Bom, a gente vai falar, justamente agora a gente vai falar com o médico, Dr. Paulo, que é neurocirurgião. Dr. Paulo, eu até estava falando com o Pagura, que é um grande amigo meu, ele estava me comentando a diferença de um cérebro de uma criança que tem Zika, uma criança, não o Lorenzo, mas uma criança que não tenha sobrevivido, e uma criança com cérebro normal. É uma loucura, né? A diferença, que, pelo que eu entendi, é uma coisa assim de outro mundo. Me falaram que falta até parte do cérebro, é isso? Na verdade, Luciana, a gente tem que entender que o desenvolvimento do cérebro de uma criança ele acontece até depois do período que ela nasce. Então, a criança vai desenvolvendo o cérebro até o 6º ano de vida, pelo menos. Quando eu digo isso, eu digo a parte estrutural do cérebro. Então, o cérebro do recém-nascido ele não nasce completamente pronto. Ele nasce com uma série de caminhos que ele vai buscando desenvolver ao longo da primeira infância. O problema é que qualquer mutação que aconteça nessa fase inicial da gestação, ela tem um potencial de afetar muitos aspectos do cérebro. É como se a gente estivesse iniciando uma plantação e a gente afetasse todos aqueles brotos ali que ainda vão germinar. Mas é verdade que falta um pedaço, que às vezes não cresce? Talvez isso seja uma figura de linguagem que facilite um pouco a compreensão do público, mas na verdade... ele tem o mesmo tamanho? Não, então, com certeza não. Na verdade, a dimensão ela é diferente. O cérebro é formado por várias partes, que a gente chama de lobos. O córtex, a parte... Isso, a parte mais profunda, a substância branca, que é a associação entre um hemisfério cerebral e outro. Mas ele tem lobos, então tem o lobo frontal, parietal, temporal. Então, estruturalmente, do ponto de vista arquitetural, vamos dizer assim... Então, falta um pedaço. A arquitetura é a mesma, só que as dimensões são reduzidas. Então, vamos dizer, aqui no córtex frontal ou no lóbulo frontal, precisava ter tanto de tamanho, fica menor. Fica menor e e além de tudo, o desenvolvimento dessas vias de associação, ela não acontece de uma forma habitual, né? Assim, a transmissão de informação no cérebro é uma transmissão elétrica. Então tem que estar tudo certinho. Tem que estar tudo certinho. Qualquer interrupção nisso pode atrapalhar várias funções que o cérebro tem. Eu queria saber uma coisa. Você fazendo aquele exame morfológico até a 12ª semana, você pode detectar que a criança tem Zika? Olha, o exame, na verdade, o que se recomenda é que as gestantes que estejam em risco façam um acompanhamento mais cerrado. Então, ultrassonografias com a frequência maior, de preferência, se houver condições, até mensal. Né? Porque às vezes você pega um ultrassom que você não tem uma medida muito fidedigna, ou você mede, naquele mês a criança não cresceu muito, aí no outro mês ela alcançou a curva no tamanho esperado. Então, acho que o principal recado para as mães aí agora, no momento, é não se desespere se em um ultrassom o seu bebê está com um perímetro da cabeça menor do que o esperado. Pode ser que no outro ele tenha voltado para a curva normal. Então, isso é uma Tá, mas é estranho, né, doutor? Porque eu tive dois filhos, Claro. sempre está no perímetro normal. Claro. Então, né? neste momento, está com o perímetro Sem errado... dúvida. Claro, assim, a gente vai somando as coisas, né, Luciana? Então, se você soma uma pessoa que teve infecção por Zika... E toda pessoa que tem infecção por Zika sabe que teve? Não necessariamente. Esse que é o problema, né? Quer dizer, a pessoa tem o quê? Ela fica com... o que é o mais clássico do Zika? Fica com febre? Como é que é? 20% a 30% somente das pessoas que se infectam pelo Zika têm manifestação clínica. Tem febre, mal-estar, dores no corpo, manchas no Você corpo. teve isso? Manchas. Coça não? Coça não? Coça muito. Coça. Mas e as outras 70%? Não tem nada. Aí tá difícil. Por isso que é traiçoeira, Tá é uma difícil o doença negócio. silenciosa. Olha, o Zika vírus assusta as mulheres grávidas. Muitas delas resolvem até mudar de lugar, vão morar em outros lugares. E muitas revelaram como encararam a possibilidade da microcefalia dos seus bebês. Muitas famosas, inclusive. Como todas as mulheres. Não importa se é famoso, se não é. Todo mundo sente a mesma coisa pelos seus bebês. Olha o desespero. Coloca aí. Com um crescente número de casos de microcefalia no país,
Grávidas famosas revelaram o temor do Zika vírus. Eu acho que é um momento importante para a gente insistir nas medidas de proteção, tanto no combate ao mosquito, como na proteção física, no uso de repelentes, naquilo que é possível. A atriz Paloma Duarte declarou que aplica de 3 em 3 horas um repelente com princípio ativo de pimenta para espantar o mosquito. Rúbia, a filha do ator Luigi Barrichelli, espera uma menina e disse que tem usado mais roupas compridas para evitar a picada. A atriz Carolina Casting lembra que é preciso se prevenir, mas que não se deve apavorar. Ela diz que se contraísse o vírus, reagiria da forma mais humana possível. A modelo Carol Trentini procura não viajar para regiões de risco e conta que ficou mais atenta à limpeza da casa para não deixar água parada. Sophie Charlotte ficou preocupada e disse que esteve atenta a todas as informações sobre a doença. Tem muitos cuidados, acho que principalmente agora com a epidemia do Aedes aegypti, a gente tem que tomar cuidado, então fica esse alerta para a população, não só as mulheres grávidas, para todo mundo ficar mais atento, porque é meio assustador, né? Então, cuidado antes de pensar em fitness, tem que pensar na saúde. Nesse momento está meio, complicado. Você chegou a se preocupar com isso? Repelente o tempo todo, eu acho que, enfim, é o que eu posso fazer por enquanto, né? E tomar conta da minha casa para não ter proliferação. Ariane Stenkoff está grávida de Beto Malfacini. Com medo da microcefalia, a modelo disse que desmarcou trabalhos para ficar protegida em casa. A atriz Antônia Fontinelli desabafou dizendo que se sente refém do mosquito. Débora Seco, que teve Maria Flor recentemente, contou que nos últimos 2 meses de gestação decidiu não sair de casa com medo do Aedes aegypti. A ex-BBB Aline espera o primeiro filho e desabafou ao Super Pop. Eu também estou muito preocupada. Está sendo um surto, né? Tudo muito novo, então ninguém sabe falar muito bem ainda sobre a relação da microcefalia com o Zika vírus. Então eu também estou me prevenindo. Acho que nós gravidinhas temos que tomar o dobro de cuidado, usar roupa longa, passar repelente quando tiver alguma parte de fora do corpo. Então, assim, esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Mas não só nós grávidas, acho que todo mundo tem que fazer sua parte, né? Combater o mosquito. O principal foco de reprodução do mosquito é a água parada, então acho que todos nós devemos ter esse cuidado de prevenir, né? Afinal, é um momento tão especial para nós mulheres ficarmos tão preocupadas assim. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse esforço, porque nosso bebê tem que vir saudável, não é mesmo? Beijo para vocês. Os cuidados com o bebê só aumentam. A verdade é que todas essas futuras mamães famosas sabem que a novela do Zika vírus está longe de ter um capítulo final. E não pense que apenas as mulheres devem temer o Zika vírus. Os homens também estão na mira do Aedes aegypti. O jornalista Felipe Campos foi mais uma vítima do mosquito. Luciana Gimenez aqui com a gente, o Felipe Campos. Primeiro eu quero agradecer por você estar aqui. Eu sei que é um momento difícil, você se recupera. O Felipe foi diagnosticado com o Zika vírus, tudo aconteceu no final de outubro de 2015, quando ele foi fazer uma matéria em Recife, né? Mas, Felipe, até chegar ao diagnóstico foi complicado, porque demorou. A princípio, como é que foi? Você sentia... Não, então, porque na verdade, em outubro, né, quando começou a história do Zika, ainda não tinha a gente ainda não tinha como você fazer os exames, né? Então, todas as vezes que eu cheguei a ir no pronto-socorro, que eu me senti mal, eles só pediam a sorologia da dengue. Só da dengue? Da dengue. Isso foi num hospital aqui em São Paulo, logo quando eu tive os primeiros sintomas. Pediram a sorologia da dengue, chegou negativo e me mandaram para casa. Certo. Assim foi que começou toda a história. Aí começou a minha peregrinação por hospital, por médico, enfim, até realmente chegar numa... Aí eu tive um monte de complicação no meio do caminho, algumas infecções em função, porque óbvio, a partir do momento que você tem uma infecção, seja ela qual for, né, ela vai se propagando. Então você, através dessa, você pode ter várias outras complicações. Em decorrência você teve a meningite e a paralisia facial. Isso, a meningite, eu tive um problema no meu sistema nervoso central, que foi justamente a questão da meningite. E aí, em decorrência disso, eu tive a paralisia facial.
Tudo isso por conta do Zika vírus, Tudo isso por falta de um diagnóstico precoce. Você acha que se você tivesse sido diagnosticado, nada disso teria acontecido? Na verdade, quando eu fui no primeiro hospital que eu cheguei aí no pronto-socorro, que não foi no qual eu fiquei internado, eu acredito que se eles tivessem feito o exame já logo e ter diagnosticado realmente a causa de tudo, aí eu não teria tido a paralisia e muito menos teria tido a meningite. Meu rosto não estava tortinho, meu rosto estava deformado. E aí, minha boca, Simone, mas ela veio parar aqui, assim, não entortou a ponta do meu nariz, ficou uma coisa horrível, assim. Eu comecei a ter, eu comecei meio que, às vezes, entrar até mesmo em delírio, eu fiquei muito confuso no próprio hospital. Sim. Então, quando você começa a perceber que a tua vida e que a tua saúde vale mais do que qualquer outra coisa. Eu não entendo o seguinte. Eu acho que o que vai acontecer? Essas crianças, a probabilidade, eu não sei, eu vou falar do seu filho Lorenzo. Patrícia, quando é que você soube que você estava com Zika? Quantos meses? Você estava grávida de quantos meses? Com 8 semanas. Logo no comecinho. Bem no começo. Eu tive a mancha no corpo, coceira. Você sentiu mal, febre? Muito mal. E fui para a maternidade e chegou lá, falou que era intoxicação alimentar. Então, voltei para casa e fiquei por uma semana desse jeito. E eu só vim descobrir... Porque há quase um ano atrás ninguém comentava muito sobre isso. Não. E aí você achou estranho? Dengue. Ou você, porque mãe sabe, né? Você achou estranho ou não? Não, achei normal. O médico me disse que era intoxicação, então eu vou acreditar. Certo. E aí? Com 22 semanas, eu fiz a ultrassonografia. Você não fez com 12 semanas? Fiz, mas nada, perfeito. Tudo normal? Tudo normal. Você fez o morfológico? Sim. Ok. Aí, com 22 semanas, eu voltei, aí o médico falou assim, olha, eu tô vendo algo aqui estranho, mas eu não sei te dizer o que é. Eu preciso que você volte daqui 6 semanas. Ele não soube me dizer o que era. Eu retornei, aí estava comprovado, olha, seu filho tem microcefalia. Te falaram? Uhum. E você? Não sabia o que era. Fiquei assustada e Seu marido estava com você? Tava. Meu marido e minha filha. Mas eles te ajudaram? Te deram algum tipo de assistência psicológica? Naquele momento, não. Seu filho está com microcefalia, vai para casa. É assim? Eu não sabia o que era e ele só quis legal, buscar... hein? Legal, hein? Ele só quis buscar saber o que aconteceu, porque tem outros causadores, né? Citomegalovírus, toxoplasmose, então a gente foi atrás disso. Você já tinha feito esses exames, não? No pré-natal. Sim, aí eu fui atrás de geneticista, infectologista e fiz todos os exames que causam, todos negativos. Só o Zika. E aí depois que ele nasceu, que veio a confirmação que era o Zika que estava causando a microcefalia. A sua gravidez foi normal? Foi, até 22 semanas foi. Não, mas digo, assim, ele não teve problema, você não teve... Fora isso, a gravidez de uma pessoa que está com uma criança com Zika vírus é normal? Tipo, normal. Não teve nada demais? Não, normal. Fora, claro, que o desenvolvimento dele ser diferente. Sim. Mas a sua gravidez foi normal? Normal. Não teve que ficar de repouso? Não, normal. Você teve parto normal? Cesárea. E ele nasceu com quantos quilos, Lorenzo? Com 2,890 kg. Seu grande. Você chegou a cogitar fazer um aborto? Não, em momento algum. A gente sabe que o aborto é proibido no Brasil, mas eu estaria sendo cínica de falar que as pessoas não fazem. Não estou dizendo que devam fazer, mas tem muita gente que faz. Olha, eu não estou levantando bandeira aqui nenhuma, hein? Só estou falando a realidade, que não adianta a gente mentir, né? Em nenhum momento você pensou? Não, eu sou contra. Totalmente. Ok. Quando seu filho nasceu, dava para notar alguma diferença? Sim, parece que o normal de perímetro é 35, ele nasceu com 27,5. Então, dá para ver, você percebe que ele é diferente. Você teve assistência na maternidade? Ele ficou na UTI para ter acompanhamento, porque crianças que têm a microcefalia têm convulsões, só por isso. Ele tem? Não, graças a Deus não. Ele mama? Mama. Ele faz tudo que o bebê... Qual a diferença? Eu não sei, é seu primeiro filho, né?
Não, segundo. Então, qual é a diferença do Lorenzo para o seu primeiro filho? Então, ele tem dificuldade, ele tem uma baixa visão. Então, não enxerga direito? Não enxerga direito. Ele é mole, bem molinho. Isso é zica, né, doutor? Você pega ele no colo, ele tem dificuldade de ficar mais durinho, não, já era para estar começando a ficar sentado, ainda tem dificuldade, então vai ter que fazer um acompanhamento com físio. Você tem como fazer tudo isso? Eu tenho convênio, mas o que ele precisa é para toda hora, toda semana, ele tem que ter. E o convênio é uma vez a cada semana, fono também a cada 15 dias. Mas já faz fono agora? Tem que fazer, porque eles babam bastante. Faz fono, doutor? Faz pela deglutição, né, Luciana? A deglutição é uma atividade neurológica coordenada. Então, a musculatura toda da faringe e da laringe, por exemplo, você tem que fechar a traqueia para poder engolir e não engasgar. É uma coisa... O cérebro que diz isso, né? Para eles chuparem, para mamar. É que para a gente é inconsciente, automático, né? Mas isso é o cérebro que está mandando. É uma sequência de movimentos. Então, isso faz parte do desenvolvimento neuromotor. É porque, na realidade, em inglês a gente fala take it for granted, mas tudo que acontece com o ser humano vem do cérebro. E a gente até esquece, não toma conta do cérebro, né? O cérebro assim, realmente é o centro de tudo, o cérebro que manda todas as funções, né? Que comanda as funções. Eu acho que uma coisa muito importante que ela frisou e que você também frisou é que essas crianças e as famílias, principalmente, elas precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, o estrago está feito em relação ao saneamento básico, uma coisa que já não foi feita lá atrás, agora a gente vai ter que correr daqui para frente. Agora, dá apoio nós temos que lidar com as crianças que foram infectadas e que vão nascer. E não adianta falar só, não, vai lá no médico que vai resolver. Como assim? Tem que abrir uma secretaria especial para isso, governo. Há necessidade de uma rotina de fisioterapia. Porque a responsabilidade é do governo também. Então, teria que abrir uma secretaria especial, um braço especialmente para cuidar dessas mães, dessas crianças, porque eles são brasileiros, pagam impostos e merecem cuidado, gente. Não é? Eu estou falando besteira, olha, eu não entendo de política, mas o que a gente faz com essas crianças? Deixa? Ah, não, vai aí. Como assim, gente? A gente foi na casa do Lorenzo, antes de mais nada, da Patrícia, muito obrigada por nos receber. Coloca aí um pouquinho, a gente vai conhecer um pouquinho da intimidade da Patrícia com os filhos dela, maravilhosos, corajosa, essa mãe guerreira. Coloca aí. Luciana Gimenez, nós estamos em Campinas, no interior de São Paulo, e agora a gente vai conhecer a história do Lorenzo, que tem 4 meses. Ele nasceu com microcefalia e, segundo os pais, por conta do Zika vírus. Eu quero agradecer a Patrícia, o Diego. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mostra, Reinaldo. Deixa eu ver esse nenê gostoso. Tá dormindo agora. Olha que coisa fofa. Me conta uma coisa, você descobriu o problema, Patrícia, na 30ª semana de gestação? Sim. Como é que foi? Na verdade, com 22 semanas, eu fui fazer a ultrassonografia e ele viu que estava alguma coisa errada, mas não disse o quê. Falou assim, com 30 semanas eu quero que você retorne e eu vou te explicar o que está acontecendo. Mas a gente não imaginava que seria tão grave assim, né? Claro. Aí a gente foi, eu levei até a minha filha menor e aí ele falou, olha, o crânio do seu filho parou de crescer, o cérebro com calcificações, ele vai ter microcefalia. E isso pode agravar a coordenação motora, a fala e o retardo mental. Eu acredito que eu e o Diego é especial, porque não é qualquer um que pode cuidar de uma criança com problemas neurológicos, não é fácil. Que a gente percebe a dificuldade, a gente tem a nossa filha menor e a gente vê que tem diferença, tem muita diferença. Ele é nervoso, chora muito. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa, posso? O Diego tem um truque ali. Ele estava chorando, ó. Coloca o barulhinho. O papai coloca o barulhinho do útero. Olha lá. Ó. Para não, olha, gente, esse truque é o melhor. Eu adorei esse truque, gente. Júlio, como é que você descobriu isso, Diego? Então, a amiga dela foi em casa pra tá fazendo uma escova no cabelo dela. Aí ele tava chorando, berrando lá. A hora que ligou o secador... Foi muito rápido, ele parou, na hora. Na hora, parou e dormiu.
Agora, com 6 meses, que ele vai fazer a físio, hidro e ter todo esse acompanhamento para ter uma vida melhor, né? Claro. Ter todas as... Você fica... Claro, eu sei que é difícil, porque o que passa pela cabeça da mãe é que você quer o melhor para o seu filho, não é? Foi isso que você pensou na hora, que você precisa dar todo esse apoio, esse respaldo para ele. É complicado, tem dia que a gente... Tem dia que eu não aguento, eu acho não? que eu vou... Do jeito que ele veio, foi um consolo para mim. Tipo, ele não tem nada daquilo que você procura na internet, do que os médicos dizem. Então, eu, como mãe, sempre esperei o pior. Pra ficar até mais tranquila. Ele nasceu bem, saudável, não tem problema nenhum, a não ser essa condição neurológica que a gente é só trabalhar em cima disso. A primeira coisa que ela perguntou quando tirou dentro dela, a primeira coisa que ela perguntou foi como ele é. Tipo, a gente não sabia como que ele ia vir. Falaram pra você que seu filho não ia sorrir? Falaram. O geneticista falou, olha, ele não vai sorrir, ele praticamente vai ser uma criança que vegeta. A primeira vez que ele deu um sorriso com o pai, mas eu chorei tanto, minha vontade era de ligar pro médico e falar assim, você tá enganado. Mas é bonitinho seu filho, hein? E como é que é o amor de mãe? Tem um filho, o seu primeiro filho, como é o nome dele? É Emanuele. Já tá chorando. A gente tem um carinho maior por um que é especial? Bem maior. Cuidado é bem diferente. A mãe acaba, não é que gosta mais, mas parece que a fêmea sempre sabe qual que precisa mais, né? É. Qual que é mais frágil. Mas esse cuidado com esse menino tá sendo, eu tô vendo que ele tá bem cuidado, tá bonito, ele tá comendo. Você tá dando de mamar ainda? Tô. Ele consegue, na boa? Consegue. Qual é o maior problema que você tá vivendo com ele agora? Ele é uma criança muito nervosa, então é bem difícil a gente fazer ele dormir, se acalmar. Ele é bem agitado, chora o tempo todo. É muito difícil. Ele chora? Não dorme? Por que ele chora? Será? Por que ele chora, doutor? Luciana, na verdade, as crianças que têm... O que a gente tem observado é que as crianças que são acometidas por esta causa de microcefalia, elas têm uma irritabilidade realmente maior. E o que a gente imagina é que seja por uma hipersensibilidade mesmo. Então, os reflexos, que é a forma mais primitiva de desenvolvimento cerebral, eles ficam exacerbados, né? Então, por exemplo, vamos entender um reflexo. Luz. Se a gente coloca uma mão na frigideira, antes da gente ter consciência que está doendo, a gente tirou a mão. Entendi. Né? Isso é um reflexo. Então, para o recém-nascido, ele tem uma série de reflexos que garantem a vida dele. Fome. Então, fome. Então ele só se toca quando ele está com muita fome. Ou fome, ou irritação, Frio, ou algum calor. estímulo que ele sinta como uma ameaça. Então, o recém-nascido que se desenvolveu normalmente, ele tem isso de uma forma moderada. E isso vai diminuindo ao longo do desenvolvimento dele. O que a gente suspeita é que as crianças acometidas pelo Zika têm esse desenvolvimento de uma forma menos acelerada. Você dá muito carinho e amor para ele? Você dorme com ele agarradinho? Sim, é o que ele precisa. Bota na sua cama? Ele acalma? Acalma. O que você acha que mais faz o seu filho acalmar, o Lourenço? Eu cantando. Ele gosta? E o barulho do secador. Barulho do secador? Sim. E você fica fazendo isso? Eu até tenho um aplicativo no celular que tem o barulho do secador. A gente fica constante para ele, porque ele fica bem quietinho, enrola ele no cobertor, ele se sente protegido. Só dessa maneira. E a sua filhinha, como é que ela vê o irmão? Ela consegue perceber que é especial e ela quer fazer fisioterapia. Falou assim que ela vai cuidar dele. Bonitinho. Fica estimulando. E os cuidados têm que ser muito maiores, né? Bem maiores. Entendi. Mãe, o que eu posso te falar? Coragem. Coragem. Você já está aqui hoje como exemplo para muita gente. Porque eu acho que é um problemaço. Nada se compara a ter um filho
que tem um problema realmente, e essa coragem, eu estou vendo nos seus olhos que você é daquela, que vai até o final. Eu tenho certeza que seu filho vai continuar sendo muito amado e muito bem cuidado. Sim. Isso é muito bonito. Obrigada. Parabéns mesmo. E olha, por exemplo, a gente vê pessoas como você, a gente vê que as mulheres, elas se unem, né? Eu tenho uma carioca, a Mariana Mendonça, ela descobriu também que o filho Leandro nascerá com microcefalia. Ficou assustado, mas aceitou também, com bravura. E ela vai ser mãe desse menino lindo. Coloca aí. Conheça agora a história dessa grande mulher. Ela está no melhor momento da vida. Meu nome é Mariana Mendonça, sou terapeuta capilar e estou com 37 semanas. Mariana é mais uma vítima do Zika vírus. 8 semanas de gestação, eu comecei com o corpo totalmente cheio de pintas vermelhas, dores nas articulações, febre e inchaço. E daí mandei foto para o meu médico, ele achou que fosse dengue e que não iria adiantar ir para o hospital, que a dengue é caso de repouso mesmo, beber bastante líquido, e assim eu fiz. E os sintomas foram esses. Depois de uma semana desse quadro que eu tive, aí começou o assunto na televisão sobre o Zika vírus e que poderia afetar as gestantes e passar pela placenta. Daí começou meu desespero. Aí eu comecei a investigar, fazendo as ultras, mas só com 28 semanas que eu vim descobrir que afetou o meu bebê. A descoberta de que o filho nasceria com microcefalia foi dramática. Fui fazendo ultras semanais para acompanhar o desenvolvimento da cabecinha dele, né? Porque o primeiro passo é acompanhar o tamanho. E o médico relatou, teve que falar a verdade, que já tinha o diagnóstico com 28 semanas, que era o caso de microcefalia. E você, acha que Mariana pensou em interromper a gestação? Em nenhum momento eu pensei em interromper a gestação, nenhum momento, porque eu acho que Deus só permite os acontecimentos que a gente suporta, e eu tô para suportar e vou até o fim. A carioca escolheu o amor. No primeiro momento, lá durante a ultra, assim que ele falou, parecia que meu mundo estava desabando, que era um filme, que não era comigo, né? Mas acho que sim, tenho certeza que Deus fortaleceu muito e me pegou no colo e fez com que eu encarasse como eu estou fazendo até agora. E ele já tem nome, Leandro. Leandro representa para mim um grande desafio, né? Porque como é tudo novo, não só para mim como para a medicina, é um desafio muito grande e ao mesmo tempo representa muita força. Realmente as mães estão lutando. É o que eu vejo, eu fico às vezes um pouco revoltada. É que quem tinha que estar cuidando dessa população é o governo, gente. Porque eu sei que não é só o governo, mas paga imposto. A gente não sabe, a pessoa não sabe. A pessoa sabe que tem que pagar imposto, tem que trabalhar, acordar todo dia. A pessoa tem que se sentir cuidada. E eu não estou me sentindo cuidada. Eu não estou grávida, mas o meu filho fez 5 anos agora. E eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar das nossas crianças, das nossas grávidas. E eu acho que ninguém está se sentindo cuidado, gente. Tá demais. Vai ter que esperar os Estados Unidos descobrir uma vacina, ou o Butantan, que trabalha bravamente. Eu espero que eles consigam. Mas então vamos ajudá-los, né? Dar dinheiro, porque é difícil. Agora, é tudo tão confuso que as pessoas, eu tenho certeza que até o doutor não sabe muita coisa, porque é tudo novo, né? Inclusive, eu tenho aqui uma mãe, que é a Gisele. Cadê a Gisele? Tudo bem, Gisele? Tudo. A Gisele Você teve Zika? Tive. Tem certeza? Certeza. E você estava grávida? Tava. De quantos meses quando você pegou? De 4 para 5 meses. E o seu filho não teve nenhum sintoma de microcefalia, de chikungunya, de rola? Porque tem uma outra agora, né? Como é que é o nome? Morrer? Chikungunya, Zika, mas tem um outro que diz que dá também, uma síndrome. Uma manifestação que chama Guillain-Barré. Guillain-Barré, né? Seu filho não teve nada? Não, graças a Deus não. Nasceu saudável? Saudável. Você não ficou morrendo de medo? Muito, muito. Com quantos meses você estava quando você descobriu que você estava com Zika? Tava assim que eu tive os sintomas, aí fiz os exames. No começo, a médica desconfiava que era dengue.
Aí depois foi que veio o resultado. Você pensou em abortar? Não. Nunca te ocorreu? Não. No momento de gravidez? Que bom. Não passou pela cabeça. Com quantos meses está sua filha agora? 2. 2 meses. 2 meses. Muito obrigada. De nada. Parabéns. Então, alguns casos... Pode acontecer da grávida pegar a zika e não passar para o feto? O que acontece é o seguinte. Em relação à zika, a gente sempre tem usado muito a conjugação do verbo supor. Nós supomos que o perigo é sempre muito maior quando a infecção se dá nas 12 primeiras semanas de infecção. Mas ela estava com... Ela estava já no 4º, 5º mês, já tinha passado. 4º mês. Por quê? Isso é por analogia até com outras infecções. Esse é um período em que a placenta ainda não está totalmente estruturada. Não está passando ainda. Porque quando a placenta está estruturada, ela cria uma barreira que impede que as infecções da mãe passem para as crianças. Isso é verdade para todas as outras infecções, sífilis, rubéola, tudo que acontece nos 3 primeiros meses de gravidez, o risco é maior. Em relação à zika, como eu falei, nós supomos que seja a mesma coisa. Doutor, é isso? É isso, Luciana. E aí eu vou adicionar uma coisa ao que o Arthur falou. O primeiro trimestre da gestação é um período crítico, não só por conta dessa ausência de um filtro eficiente, que a placenta funcionaria como um filtro, mas principalmente porque é o período onde todos os órgãos e sistema do corpo estão em franca formação. Então, é aquela coisa que eu falei, você semeou um monte de sementes que vão originar um corpo inteiro. Então, você imagina, o corpo nosso ele se une, uma célula da mulher, uma célula do homem, e vai formar um organismo de bilhões de células. Loucura. E isso vem de uma. Então, se eu pegar essa uma lá no comecinho e afetar ela, lógico que as bilhões vão ser afetadas. E esse período crítico é justamente o primeiro trimestre. Então, é lógico que se a gente junta um filtro ineficiente com um período onde está tudo se formando, é como ele falou, a tempestade perfeita. Né? Muito exposto. E as pessoas querem saber, pode pegar por beijo? Porque começaram a dizer que pega por beijo, por relação sexual. Quer dizer, o negócio está correndo aí. Coloca aí uma matéria e eu vou voltar aqui com os especialistas. Mas coloca aí, por favor. O que você sabe sobre o Zika vírus? Ou melhor, o que você gostaria de saber sobre este mosquito que causa arrepios só de falar o nome? Segundo o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, ainda há muitas dúvidas sobre essa epidemia. Então convidamos o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Davi Uip, para nos ajudar a entender mais sobre o Aedes aegypti. Doutor, uma pessoa pode contrair o Zika vírus mais de uma vez? Também não temos essa informação. O conhecimento atual mostra que só adquire uma vez, mas precisamos ainda de mais estudos. Está comprovado que o Zika causa microcefalia? Nós temos muitas evidências, ainda não há comprovação total. Nós achamos o vírus no líquido amniótico da mãe, achamos o vírus já em tecidos do feto, mas ainda precisamos andar mais um pouquinho para ter a certeza absoluta. Um boato surgiu na internet dando conta de que um lote vencido de vacina contra a rubéola teria causado microcefalia. Isso procede? Boato da pior qualidade. Tá? Por quê? Você não vacina mulher grávida, você não vacina contra a rubéola mulher grávida. Quando a mulher precisa ser vacinada, ela assina até um termo onde ela se compromete em não engravidar nos próximos 3 meses. Boato, mentira de péssima qualidade. Segundo o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, a suspeita de que a saliva também pode transmitir a doença. O fato de você ter um vírus ativo, né, com capacidade de infecção, tanto na urina quanto na saliva, não é uma comprovação ainda, nem significa que necessariamente o será, que há possibilidade de infecção de outras pessoas e de uma maneira sistêmica através desses fluidos. Doutor, o Zika só pode ser contraído pela picada do mosquito Aedes aegypti? Não. O Zika vírus, já provado, ele pode ser transmitido por transfusão
de sangue e derivados, por transplante de órgãos e pela relação sexual. O melhor método de prevenção ainda é eliminar o criadouro do mosquito. Em Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde adotou um método de emergência. Foram instaladas telas de proteção com inseticida em janelas nas casas de mulheres grávidas. Doutor, pode pegar pela saliva? Quer dizer, o homem não fica grávido, ok, mas ele pode estar com zika, ele passa para a mulher grávida, a mulher dele? Na verdade, Luciana, acho que a gente tem que ter uma certa cautela nesse momento. Não sabe, então. Para não causar um alarme populacional e restrito. Mas já né, tá, assim. o senhor não notou? Mas pode piorar. Né? A gente como? pode Se criar eu tivesse grávida, eu estava andando de burca. Não, mas não estou brincando. Eu sei. Mas a situação pode ficar ainda mais caótica, né? Se as pessoas começarem a achar que qualquer coisa pode transmitir a doença. Por isso que eu estou perguntando. Pega? Pode. Vocês não sabem se não pega? Não, a gente sabe que não pega. Sabe que não pega? Não pega. Não pega. Não pega. Eu achei até de uma grande responsabilidade aquele anúncio feito por duas pessoas do Instituto, a Fundação Oswaldo Cruz, que na sexta-feira, véspera de Carnaval, eles convocaram uma coletiva de imprensa para noticiar um achado de uma pesquisa deles e recomendando às pessoas que durante o Carnaval não se beijassem, evitasse aglomeração, não tomasse do mesmo copo e não beijasse. Vem cá, mas tomar do mesmo copo também já não dá certo, né? Não, olha, todas essas viroses, a característica delas não dá pra pegar. é ser transmitida por um vetor. Elas são transmitidas pelo Aedes aegypti. Qualquer outra veiculação, se existir, e pelo beijo não transmite, pela lágrima não tenho certeza. Okay. Eu te asseguro que não tem. Tá bom. A transmissão sexual é possível. Os casos até agora relatados foram muito esporádicos. Mas não sabem também. Tem certeza? Não, eu não digo com tanta peremptoriedade como pela saliva. Pela saliva e pela lágrima e pela amamentação, eu te asseguro que não há problema. Pela amamentação, não? Não. Eu vou falar com o Dr. Sangue, que ele faz um exame bem específico. Vamos entender se também se pode encontrar o Zika vírus, como é que funciona. Coloca aí. Muitos são os questionamentos sobre o Zika vírus. As que estão grávidas se previnem contra o Aedes aegypti, usam repelente, roupas compridas e evitam áreas com possível foco do mosquito. Números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que já foram registrados 4.231 casos suspeitos de microcefalia no Brasil em 22 estados. 745 foram confirmados e 88 tiveram resultado positivo para o Zika vírus. Eu vou conversar com a Fernanda, que está grávida de 24 semanas, vai fazer um ultrassom hoje. Fernanda, o que passa pela cabeça da mãe nesse momento, né? São muitas dúvidas? São muitas dúvidas e é um momento de muita apreensão e muita expectativa também. Claro. Porque são nesses exames que a gente vê se o bebê está se desenvolvendo direitinho, se está dentro do esperado. Claro. Inclusive, com esse ultrassom você mede o cérebro do bebê, essa questão toda. E com essa questão em voga no Brasil, passa muita coisa pela cabeça da mãe? Ah, com certeza. Todos os dias é um momento de preocupação e de proteção para que a gente evite essa picada desse mosquito e venha ter qualquer coisa desse tipo. Então agora a gente vai acompanhar esse ultrassom com o Dr. Sangue, podemos? Claro, com certeza. Então vamos lá. A Fernanda está grávida, né? E hoje em dia todas grávidas. Primeira pergunta, engravidou? E a Zika? E a Zika? A microcefalia sempre existiu. Tá. Qualquer grávida que contrai uma infecção congênita, principalmente nos primeiros 12 meses, 12 semanas, quer dizer, a formação do bebê, pode determinar a microcefalia. Então, isso depende do mosquito. Isso e sabe qualquer infecção. Qualquer infecção. Congênita, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, principalmente citomegalovirose, né? Sífilis, herpes, uma série de hábitos, por exemplo. Uma mulher que beba muito álcool, dá a cabeça pequena. E sabe o que é importante? O senhor vai concordar comigo, a gente até esclarecer para as mulheres que não necessariamente a mãe que tenha contraído o Zika vírus, o filho vai ter uma microcefalia, né? É uma porcentagem pequena, doutor? Olha, tem toda uma sequência, né? Por exemplo, uma mãe
é picada por um mosquito infectado. Aí vai ter zika. Aí ela vai ter o quê? A manifestação. Certo. Depende da quantidade de vírus que se faz depois dessa picada. O vírus tem que primeiro colonizar a placenta. E da placenta tem que passar para o bebê. E dentro do bebê tem que provocar uma infecção fetal. Tem que ser o grave o suficiente para interferir no desenvolvimento do cérebro. Ou seja... Quer dizer, uma série de etapas. Então, claro, eu diria assim, cada 100 mulheres que foram picadas por zika, para desenvolver microcefalia, o risco potencial é 0,13%. O senhor recomenda o que para suas pacientes? Podem engravidar normalmente? Claro. Sabe o que tranquiliza uma grávida contra microcefalia? Eu não falo muito. Eu coloco a paciente na ultrassonografia e meço a cabeça, tá bom? Vamos lá ver esse bebezinho então? Vamos lá. Para fins de microcefalia, o mais importante é a circunferência cefálica, tá? Então, a gente vê aqui o polo cefálico, a gente vê aqui a largura. O seu ponto da circunferência está dentro da faixa colorida. Isso significa que está na faixa da normalidade. Quando você tem microcefalia, por exemplo, ele fica a 3 desvios padrões da média. Então ele estaria aqui bem embaixo, tá? O seu não, ele está dentro da faixa que é considerado normal. Mais uma grávida tranquila o resto da gestação. Outra questão importante, gente, diz respeito à fertilização in vitro, porque muitas mulheres precisam desse tratamento e estão adiando esse sonho, né, doutor? O doutor Vicente é especialista em reprodução humana. Existe essa questão do pânico, a gente sabe, né, doutor? As mulheres precisam fazer o tratamento, muitas estão perto dos 40 anos, é preciso adiar ou não existe esse pânico todo? Não, veja bem, Simone, principalmente num caso como esse, em que a mulher está tentando engravidar, existem uma série de fatores que dificultam esse resultado positivo de gravidez. O importante é ponderar cada caso, mas num caso como esse tem que fazer... O que a gente procura falar para o paciente é o seguinte, podemos adiar a gravidez, mas não o tratamento. Então, com o congelamento de embriões hoje em dia, que tem resultados muito favoráveis, a gente pode até interromper o tratamento na parte do congelamento de embriões e depois aí sim transferir esses embriões para ela. Mas no caso, principalmente da idade da mulher, que é um fator muito importante, a gente não pode adiar esse tratamento. Pode adiar. Não precisa desistir do seu sonho, né? Com certeza. Pode fazer o tratamento. Claro que a pessoa tem gente que é mais ressabiada, se quiser pode congelar esses óvulos. E transfere futuramente. Mas não é preciso. Se quiser pode continuar o tratamento normalmente. Com certeza. Ai, é importante a gente falar sobre isso, porque assim, tanta mulher que está preocupada, né, doutor? O senhor sente isso aqui no consultório? Elas vêm receosas? Com certeza. Hoje em dia existe até algumas pacientes que não querem fazer o tratamento devido a isso. Ou seja, não precisa nada disso. Nada disso. É importante a gente falar. Muito obrigada, viu, doutor? E para as mulheres, olha, calma, gente. Não desista do sonho não, tá? Eu tenho aqui o Alessandro Giangola. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem. Bem-vindo. Eu prometo que eu não vou brigar muito com você, até porque você é coordenador das ações de combate ao Aedes aegypti, da Prefeitura de São Paulo. Primeiro, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo realmente? A Prefeitura de São Paulo realiza todas as atividades que são preconizadas pelo Ministério para o combate a esse vetor, que hoje em dia, além da dengue, causa chikungunya e zika vírus, e ela passa por várias etapas esse controle. Primeiro, logicamente, a conscientização da população e eliminação dos criadouros, que é o mais efetivo, e quando a gente está tendo a ocorrência dos casos, a gente faz aplicação de inseticidas através do fumacê, o famoso fumacê, e também dentro das casas aplicando inseticida para matar a fêmea que está infectada com esses vírus, para evitar que outras pessoas peguem a doença. Alessandra, mas desculpe falar, eu não vi lá no meu bairro ninguém fazendo fumacinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Alguém viu fumacinha aqui na casa de vocês? Tinha? Levanta a mão quem viu. E aí, Alessandro? A fumacinha, o fumacê, como todo mundo conhece, ela é realizada
entre as 6 horas da manhã e as 8 horas da manhã. Por isso muita gente não vê hoje em dia. Antigamente ela era rezada no final da tarde e era aquela fumaça branca que todo mundo percebia. Hoje em dia é uma fumaça imperceptível, porque foi mudado o inseticida no qual ele é aplicado. Entendi. Não vou pegar muito do seu pé, até porque você está recebendo ordens e faz o que tem, né? O que dá para fazer, mas não está rolando, viu? Desculpe falar, eu acho que não... Eu não estou feliz. Eu que pago imposto, eu cidadã, eu não estou feliz. Eu estou achando que está bem pouco. Eu atacaria, assim, muito mais. O que precisa ser feito para erradicar esse mosquito hoje? Eu não uso essa palavra, para mim isso é impossível. Esse mosquito não vai ser erradicado. Ele é uma praga urbana, sinantrópica, totalmente adaptado ao ambiente urbano. Hoje em dia, como o doutor anteriormente falou, as nossas cidades elas são muito urbanizadas aqui no Brasil, que são propícias para esse mosquito. Ele gosta de viver junto ao homem, perto ao homem, por isso que é considerado um animal sinantrópico, como rato, barata, outros animais. E as condições que nós damos a ele hoje nos impedem de erradicar esse mosquito. Esse bicho aí feio aí? Exatamente. E qual a diferença dele para um pernilongo, a cara dele, para a gente saber qual que é um que tem a zika e um que é um pernilongo normal? O pernilongo comum, ele tem hábito noturno, ele tem... tipo 6 horas da tarde, Isso, né? A gente percebe ele mais à noite. E o Mosquito Aedes aegypti, ele age de manhã e no final da tarde. O Culex, o pernilongo comum, a gente percebe ele na hora que a gente vai dormir. Aquele barulho. Exatamente, que faz aquele barulho. O Aedes não faz barulho? Não, praticamente imperceptível. Mas a carinha dele, mostra aí pra gente. Tem aí você tem uma coisa aí no vidrinho? O que você tem no vidrinho? Tem ele? Tem o ovo, tem o larva. Mostra aí, filma aí, gente. E ele só voa até que altura? Mais ou menos 1,5 metro. 1,5 metro. Quer dizer, ele fica baixinho. Então, pernas e braços mais, né? Na verdade, tudo. Rosto? Criança, é verdade. Esse é o desgraçado? Exatamente. Ele diminuiu de tamanho, é? É que aqui ele já está ressecado, ele está sem água, então ele fica um pouco menorzinho. E é verdade que na realidade, quem passa é a fêmea que pica. Mas e se ela, por exemplo, ela picou, ela botou um ovo, certo? Aí ela botou o ovinho dela, o negócio lá, e aí um mosquito nasceu infectado. Esse mosquito pegou uma mosquita, passou para a mosquita também? Funciona da seguinte forma, Luciana. Uma fêmea que nasceu sem vírus nenhum. Ela vai picar uma pessoa infectada por qualquer um desses 3 vírus que a gente está comentando aqui. Dengue, zika ou chikungunya. Essa fêmea ela se infecta com esses vírus, certo? E depois de alguns dias ela está apta a transmitir essa doença. Ok. Chega de 8 a 12 dias para ela pode ter os três vírus? É possível, mas não se sabe se ela transmite que não. Esses 3. Ainda é precoce a gente responder essa pergunta. Não sabe? Não. Em laboratório até se viu mosquito infectado por 2 ou 3 dos vírus. Mas só passa um. Mas é impossível essa... existe uma competição dentro do mosquito com esses vírus, se ele foi infectado. E o filho dela que nasceu, o macho? O macho nunca pica. Tá, mas ele pode pegar e passar para a fêmea. Não. Então ele pode estar infectado, mas ele não passa para ninguém. Não, só a fêmea. Tá, mas ele fica com a fêmea para fazer os filhotes. Sim, mas ele não adquire. Não passa. Não. Entendi. Então ele não passa isso. Não. Para se infectar, ele teria que sugar sangue. Ele não suga, ele se alimenta só da seiva das certo, plantas. Mas ele nasceu de uma fêmea infectada. Mas só o ovo, quando a fêmea ela põe o ovo, a natureza dela é tão adaptada que o ovo já tem o vírus. Entendi, mas... E quando eclode o ovo, que nasce o mosquito adulto, o macho até poderia ter infecção. Mas não... O vírus. Mas ele não transmite porque ele não vai sugar o sangue. Foi criado um mosquito transgênico. Ele parece que pode ajudar com uma possível solução, né? E essa é uma solução que está sendo testada para destruir o mosquito
Aedes aegypti. Coloca aí. O país contra-ataca o mosquito Aedes aegypti como pode. Algumas medidas já estão na ativa e apresentam resultados positivos. O Rio Grande do Sul proibiu o uso de um larvicida nas águas de abastecimento urbano por ser suspeito de causar microcefalia. Seguindo o exemplo de El Salvador, o Brasil investe em estudos para que peixes como a traíra e o beta sejam liberados em criadouros para comer as larvas do mosquito antes que elas se desenvolvam. Até a libélula foi escalada para caçar o Aedes aegypti. No caso, flores de um amarelo exuberante estão sendo plantadas para que a libélula seja atraída e assim se alimente do Aedes aegypti. Pesquisadores da USP descobriram que a curcumina, substância encontrada no tempero açafrão, pode matar as larvas. A tecnologia entrou na guerra com força total. Vários aplicativos de celular foram criados para mapear os focos e criadouros de cada cidade. A informação é uma arma indispensável. Em Bebedouro, no interior paulista, um inseticida biológico tem surpreendido os especialistas. O município reduziu 6.000 casos de dengue em 2015 para apenas 3 nos 2 primeiros meses deste ano. O inseticida biológico é feito à base de uma bactéria que mata as larvas. Você já ouviu falar no Aedes do bem? Sim. Uma empresa britânica criou um mosquito transgênico que é geneticamente modificado. Num primeiro teste, 25 milhões de insetos machos foram liberados em um bairro de Piracicaba, em São Paulo. O método reduziu 82% da quantidade do mosquito na área. O Aedes do bem é macho. Ele fecunda fêmeas produzindo um ovo infértil. Isso impede que outros machos selvagens se reproduzam. E vale ressaltar que apenas a fêmea é capaz de picar. Ou seja, só ela pode transmitir o vírus da dengue, da chikungunya e da zika. Doutor, as pessoas têm um pouco de medo dessas guerras, vamos falar, biológicas, né? Trazer um mosquito para comer outro, que acaba com a ecologia. Mas será que não era o caso de pegar um mosquito tal que engolisse o outro e matasse esses bichos desgraçados? Luciana, é um pouco de ficção científica isso tudo, né? O problema nessa história toda é que o Aedes ele está se aproveitando de tudo que nós estamos propiciando a ele. Os mosquitos transgênicos é uma ideia muito criativa, existem outras tecnologias. Eu achei que eu estava arrasando aqui, doutor. Mas eu acredito que, por exemplo, uma cidade da dimensão de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós vamos soltar mosquito transgênico nessa cidade inteira. Mas já tem o suficiente aí, né? Pode soltar uns que matam os outros, não pode? Olha, há uma série de riscos potenciais Entendi. Que precisam ser melhor avaliados. Inclusive, o potencial de reversão dessa mutação. E vira pior. Isso em laboratório já se viu isso. E vira pior. Vira um mosquito até mais eficaz em termos de transmissão. Você está me deixando apavorado, pelo amor de Deus. Eu acho que nós precisamos discutir, se você me perguntar 20 vezes, eu vou responder 30. Nós precisamos discutir o modelo de urbanização. Dengue, chikungunya e zika tem tudo a ver com saneamento básico. Bom, então a China estaria infestada. Mas a China não é um país tropical. O clima, é verdade. O clima aí no frio eles morrem, né? Nós aqui no Brasil, Entendi. Na América Latina, no Caribe, nós temos as condições que ele gosta. Perfeito. Calor e chuva. Entendi. Bom, o que está me parecendo é que todo mundo tem que cuidar da sua própria vida e começar a ficar de olho nas suas casas, nos potinhos de vasinho de planta, ver se não tem uma tampinha virada. Choveu, tem que baixar lá a polícia, a inspeção. Choveu, que é todo dia, baixar a inspeção na sua casa, uma frestinha na telha, na calha, tem que ficar olhando no lixo, porque é um pouquinho. Todo mundo agora é o momento de todo mundo se unir e realmente tentar otimizar o seu tempo para matar esse bicho, porque é um inferno isso.
Bom, estamos de volta e eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Paulo. Dr. Paulo, esse momento está sendo um momento muito difícil para vocês, né? Porque eu acho que qualquer médico é feito para salvar vidas, né? Quando se depara com uma doença que vem, está mexendo com a coisa mais sagrada, que são as crianças, eu imagino que vocês estão dormindo todo dia pensando nisso. Eu imagino, porque médico é um ser que aprende a salvar vidas. E quando se depara com uma coisa que não consegue melhorar, vocês devem estar muito tensos. Então, eu me compadeço muito dessa situação para vocês, por vocês. Eu espero, para todos nós, para a sociedade, que possamos melhorar. E eu imagino que vocês estão muito tensos. Eu torço por vocês, que são pessoas geniais, que talvez consigam se unir e ajudar realmente a sociedade a melhorar essa situação. Muito obrigada, doutor Paulo. De nada, Luciano. Vamos seguir em frente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Doutor Arthur, você é infectologista, imagino que já viu coisas horríveis, mas essa está pesada, né? Luciana, eu, inclusive, escrevi um livro sobre os tempos iniciais da AIDS, lá na década de 80, e o que nós estamos vivendo agora não é muito diferente. Muito obrigada, doutor. Queria agradecer. Muito obrigada também. Eu queria te dar um beijo especial, Patrícia, muito obrigada. Boa sorte para você e para o Lorenzo. Queria agradecer também... Espera aí, que eu tenho mais uma pessoa, que é o Alessandro, que eu briguei com ele. Alessandro, muito obrigado, continue o seu trabalho. E eu queria mandar um beijo para todas as mães que estão sendo corajosas, que nem a Patrícia, e lutando pela vida dos seus filhos. Eu acho que o amor de mãe consegue tudo. Parabéns, tá, querida? Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada.